Muito bom dia, meus irmãos. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das lições sobre um tema geral que é esperança em tempos de quarentena. E a lição de hoje, escrita pelo pastor Washington Roberto Nascimento, tem por título Ainda não é o fim. Lição de número 6. O texto básico é Marcos capítulo 13, mas também outros textos paralelos são Mateus 24 e 25 e Lucas 21. Eu vou iniciar a lição lendo o texto de Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 3, que diz o seguinte: Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: Não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja, nós temos esse episódio em que os discípulos estavam observando o templo lá em Jerusalém e olhando aquela construção maravilhosa. Nós sabemos que o primeiro templo foi construído pelo rei Salomão e foi destruído pelos babilônios no início do 6º século antes de Jesus Cristo. Mais tarde, no final do 6º século antes de Jesus Cristo, durante o Império Persa, os judeus puderam reconstruir o segundo templo, e também encorajados pelos profetas Ageu e Zacarias, e sob a orientação de vários judeus que vieram junto com Neemias e Esdras. Agora, no primeiro século, final do primeiro século antes de Jesus Cristo, Herodes fez uma remodelação do templo. Então o templo era algo majestoso. Inclusive, alguns historiadores dizem que havia judeus que até adoravam o templo, veneravam o templo. E os discípulos, olhando aquela construção, comentaram com Jesus a respeito da grandiosidade do templo. E Jesus chega a dizer para eles: olha, não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo. O autor da lição comenta algo interessante, escreveu algumas frases, um texto que eu quero passar para vocês. Ele diz assim: nenhum lugar de culto, nenhum ritual religioso, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus, marcado por um coração quebrantado e contrito, um culto em espírito e em verdade. Deus é a única fonte de nossa segurança e paz. Portanto, apesar de nós nos reunirmos no templo, e nesse período nós ficamos um bom tempo sem nos reunirmos e estamos voltando gradativamente, o templo não deve ser alvo da nossa veneração ou adoração. E o texto nos ensina, voltando agora para o texto de Marcos, melhor dizendo, no capítulo 13, nós encontramos Jesus falando para os discípulos, mostrando o que seria importante para eles. E a primeira pergunta que os discípulos fizeram a Jesus: quando essas coisas acontecerão? Jesus não responde. E nós sabemos pela história que esse templo que os discípulos estavam observando e elogiando foi destruído no ano 70 da nossa era pelos romanos, quando invadiram Jerusalém sob o comando do general Tito. Agora, Jesus não responde essa primeira pergunta. Tem a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? E a terceira: quando será o fim do mundo? E aí Jesus começa a falar com eles a respeito dessas duas perguntas. O cenário que eles viviam era tenso em termos políticos e em termos espirituais. E Jesus passa aos discípulos algumas orientações, e essas orientações chegam até nós. A primeira orientação é que eles deveriam ter cuidado para que ninguém os enganasse. Então,
nós devemos ter o cuidado para que ninguém nos engane. Diz em Marcos 13:5, então Jesus começou a dizer-lhes, cuidado, ninguém vos engane. Guerras, rumores de guerras, fome e terremotos sempre aconteceram em épocas diferentes da história. Alguns pesquisadores afirmam que da metade do século passado para cá, houve uma quantidade muito maior de terremotos e de guerras do que existiram até então. Agora, para isso, nós precisamos conhecer muito bem a palavra para não sermos enganados dizendo que o tempo da volta de Jesus já está ocorrendo. Mas temos uma segunda orientação que Jesus dá no texto de Marcos. Tenham cuidado na hora do sofrimento. Marcos 13:9 diz, mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados, também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Sabemos que muitos abandonam a fé quando surge algum tipo de perseguição ou algum tipo de sofrimento pelo fato de seguirem a Jesus. Jesus falou em João 16:33 que nós teríamos muitas aflições nesse mundo, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele havia vencido o mundo. Então é na hora do sofrimento que nós mostramos que devemos ser fiéis a Jesus. E na hora do sofrimento é que mostramos ao mundo que nós estamos seguindo a Jesus, não em troca de bênçãos materiais. Devemos ser fiéis a Jesus, porque isso é muito importante. No dia 10 de agosto, do mês passado, eu estava esperando um pastor. Eu estava no carro esperando um pastor sair da casa dele e eu estava ouvindo 7h pouco da manhã a rádio Band News. E o locutor começou a falar de um médico, que eu não gravei o nome, mas falou desse médico que com 32 anos morreu de Covid. Mas esse médico, antes de ser entubado, ele deixou escrito um texto muito interessante que diz o seguinte, ele dizia que ele não se arrependia de ter feito o que ele havia feito, de ser médico, de tratar das pessoas, e que para ele Deus era muito bom, que Deus tinha feito todas as coisas muito boas. E ele conclui o texto dizendo o seguinte, sabeis que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então ele diz, pelo texto, percebemos que ele é um cristão. E o cristão sabe para que ele está vivendo nesse mundo. E por mais difícil que seja o sofrimento que ele terá que enfrentar, ele sabe que quem está cuidando dele é o Senhor Jesus Cristo. Nós observamos também no texto de Marcos, capítulo 13, uma terceira orientação. Tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Marcos 13, 28 e 29 diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabeis que ele, no caso o Filho do Homem, está próximo, está às portas. Lá no livro de Oséias, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 6, está escrito que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Jesus disse que haveriam de surgir falsos líderes, que pregariam falsas doutrinas, e exatamente pelo fato disso vir a acontecer, que nós, crentes em Jesus Cristo, precisamos conhecer a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia. O conhecimento da Bíblia é fundamental para discernirmos o que é verdadeiro e o que é falso. E chegamos na quarta orientação que encontramos em Marcos. A quarta orientação é a seguinte, tenham cuidado de vigiar e orar. Em Marcos 13, 33 e 37 está escrito o seguinte, tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. E em Lucas 21, 36, nós encontramos as seguintes palavras de Jesus, vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Orar e vigiar, vigiar e orar.
fazer isso com perseverança. Isso é essencial na vida cristã. Nós temos que exatamente ter esse relacionamento com Deus de oração e vigilância, porque a nossa confiança está depositada no Senhor e dependemos totalmente dele. Jesus não disse quando seria o dia e a hora da sua vinda, e nem quando ocorrerá o final do mundo. Nós sabemos que um dia ele virá. Sabemos que depois disso, esse mundo acabará e surgirão novos céus e nova terra. Mas como o Senhor Jesus Cristo sofreu, nós também estamos sujeitos a sofrer e alguns até a morrer por causa da fé em Jesus Cristo, como acontece em alguns países. Agora, a nossa certeza é de que estamos com Ele e estaremos com Ele por toda a eternidade, com corpos glorificados, desfrutando, melhor dizendo, da sua presença. Depois de ter transcorrido nessa lição, eu quero parar e para que você e eu possamos pensar e como nós devemos agir. Eu creio que nós devemos valorizar o nosso relacionamento pessoal com Deus. É muito importante nós termos uma comunhão genuína com Deus. Agora, o que é preciso para que essa comunhão se desenvolva? Em segundo lugar, nós devemos buscar mais conhecimento da Bíblia para não sermos enganados. O conhecimento bíblico é fundamental. Quanto mais conhecermos a palavra, mais teremos condições de discernir o que está sendo dito. Devemos fazer como aqueles bereanos que aparecem no livro de Atos. Eles ouviam a palavra pregada por Paulo e conferiam o que estava escrito para ver se realmente estava de acordo. Além de termos mais conhecimento bíblico, nós devemos também orar para vivermos dia a dia dependendo de Deus. A oração nos leva a confiarmos em Deus, a depositarmos os nossos motivos a Deus, as nossas dificuldades e sabermos que Ele tem o controle das coisas. E por último, devemos, pelo nosso testemunho, mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bens materiais. Isso é muito importante. A nossa vida com Jesus exatamente está baseada no fato de que Ele nos salvou. Confiamos a vida nele, independentemente do que Ele pode nos dar nesta vida. Então não servimos a Deus por causa de bens materiais. Ainda não é o fim. Estamos vivendo. Que Deus nos abençoe para que possamos viver para o agrado dele. Que Deus abençoe você nessa semana e que Ele continue nos abençoando através do culto de hoje.